Oi pessoal, vamos iniciar uma videoaula do nosso curso preparatório para o vestibulinho. A aula de hoje é de português, é a nossa aula de número 19 e o tema da aula de hoje é concordância nominal. Concordância nominal, princípio sintático de acordo com o qual toda palavra variável associada ao substantivo deve ser flexionada para se adaptar a ele. Como regra geral, temos que toda palavra variável que se associa a um substantivo concorda com ele em gênero, masculino, feminino e número, singular, plural. As palavras associadas a substantivos integram as seguintes classes: artigo, numeral, adjetivo e pronome. No segundo jogo, sofremos outra derrota vergonhosa. Então aqui nós temos o substantivo jogo, né? E as palavras associadas a jogo são no, que é um artigo, está no masculino e singular, e segundo, numeral, que está no masculino e singular, concordando também com o substantivo jogo, que também está no masculino e singular. Outro substantivo desta frase é a palavra derrota. Concordando com ele, nós temos a palavra outra, que é pronome feminino singular, e vergonhosa, adjetivo no feminino e singular, concordando com o substantivo derrota, que também está no feminino e singular. As duas sondas estão a distâncias inimagináveis de nosso planeta. Então aqui, concordando com sondas, nós temos as, artigo, e duas, numeral. Ambos estão no plural e no feminino. Outro substantivo aqui é distâncias, que está no feminino e plural. Concordando com ela, nós temos o adjetivo inimagináveis, que também está no feminino e plural. Outro substantivo é planeta. Concordando com planeta, nós temos o pronome, que também está no masculino e no singular. Concordância do adjetivo com vários substantivos. O adjetivo, ao se associar a mais de um substantivo, pode se posicionar antes da série de substantivos ou depois dela. Nessas sequências, a concordância do adjetivo é determinada conjuntamente por dois fatores: a função sintática do adjetivo, adjunto adnominal ou predicativo, a posição do adjetivo, antes ou depois dos substantivos da série. Aqui nós temos o adjetivo na função de adjunto adnominal. Adjetivo antes dos substantivos, o adjetivo só pode concordar com o primeiro substantivo da série. Longínquos planetas e civilizações talvez recebam as mensagens da Terra. Concordou obrigatoriamente só com planetas. Então aqui nós temos longínquos está no masculino e no plural, assim como planetas. Longínquas civilizações e planetas talvez recebam as mensagens da Terra. Concordou obrigatoriamente só com civilizações, que está no feminino e no plural. Os discos da Voyager levam variados sons e músicas de nosso planeta. Concordou obrigatoriamente só com sons, no plural e no masculino. É importante considerar que, em construções como as exemplificadas por essas frases, a característica é atribuída a todos os substantivos, e não apenas ao primeiro substantivo da série. Na adolescência, ela viveu ingênuas paixões e romances. O adjetivo posiciona-se antes dos substantivos. Por isso, pela regra, só pode concordar com o primeiro, paixões. Mas deve-se entender que as paixões eram ingênuas e os romances também. Ler na biblioteca os velhos jornais e revistas sempre foi um de seus passatempos favoritos. Velhos concordou pela regra só com jornais, mas deve-se entender que também as revistas eram velhas. Adjetivo depois dos substantivos. O adjetivo pode concordar indiferentemente só com o último substantivo da série ou no plural com todos os substantivos.
Gritos e música estranha vinham à noite do velho casarão. O adjetivo concordou opcionalmente só com música. Último substantivo. Gritos e música estranhos vinham à noite do velho casarão. O adjetivo concordou opcionalmente com todos os substantivos. Gritos mais música. Nesses casos, vale o mesmo princípio do item anterior, ou seja, a característica expressa pelo adjetivo é atribuída a todos os substantivos da série, mesmo quando ele concorda só com o último substantivo. Os dois amigos conseguiram guincho e mecânico gratuito. O adjetivo concordou só com o mecânico, mas deve-se entender que o mecânico é gratuito e o guincho também. Embora essa opção de concordância não deixe isso muito claro. Os dois amigos conseguiram guincho e mecânico gratuitos. O adjetivo concordou com guincho e mecânico. Essa opção, por deixar bem claro que a característica é atribuída aos dois substantivos, é mais recomendável. Piso e paredes claros tornam os ambientes mais agradáveis, dizem os arquitetos. Claros é a concordância recomendável, pois claras, que também estaria conforme a regra, não evidenciaria bem a característica, estaria sendo atribuída tanto às paredes quanto ao piso. Quando o adjetivo concorda opcionalmente com todos os substantivos, ele vai sempre para o plural. Quanto ao gênero, vai para o masculino se qualquer um dos substantivos da série for masculino. Ele comprou meias, terno, bermuda e camisas brancos. O adjetivo foi para o plural para concordar com todos os substantivos e foi para o masculino porque um deles, terno, é masculino. A opção de concordar com o adjetivo com todos os substantivos da série às vezes sofre restrição imposta pelo sentido lógico do enunciado. Ela adora salada e carne suína. O adjetivo só pode ser empregado no feminino singular porque, obviamente, caracteriza apenas o substantivo carne. Adjetivo na função de predicativo. Adjetivo antes dos substantivos. O adjetivo pode concordar indiferentemente só com o primeiro dos substantivos ou concordar no plural com todos eles. Ainda estava nítido em sua memória o sorriso e as palavras da irmã. Então aqui nós temos o adjetivo nítido na função de predicativo do sujeito, concordando só com o primeiro substantivo. No caso seria o sorriso. Ainda estavam nítidos em sua memória o sorriso e as palavras da irmã. Então nós temos aqui que nítidos é o adjetivo na função de predicativo do sujeito, concordando no plural com todos os substantivos. O sorriso e as palavras. Pessoal, só lembrando aqui, que o verbo de ligação está no singular na primeira frase e o predicativo também está no singular. Na segunda frase, o verbo de ligação está no plural e o predicativo também está no plural. Agora vamos ver o predicativo do objeto, já que a gente tinha visto o predicativo do sujeito no slide anterior. A juventude mantém acesas as esperanças e os sonhos de um mundo melhor. Nós temos aqui que acesas é adjetivo na função de predicativo do objeto, concordando só com o primeiro substantivo, as esperanças. Vamos ver agora a segunda frase. A juventude mantém acesos as esperanças e os sonhos de um mundo melhor. Acesos é adjetivo na função de predicativo do objeto, concordando no plural com todos os substantivos. Adjetivo na função de predicativo. Adjetivo depois dos substantivos. O adjetivo tem que necessariamente concordar no plural com todos os substantivos.
O sorriso e as palavras da irmã ainda estavam nítidos em sua memória. Então, nós temos aqui o sujeito, o sorriso e as palavras da irmã. Nítidos é o adjetivo na função de predicativo do sujeito, concordando no plural com todos os substantivos. Os jovens mantêm os sonhos e as esperanças de um mundo melhor acesos. Os sonhos e as esperanças de um mundo melhor é o sujeito. Acesos é o adjetivo na função de predicativo do objeto, concordando no plural com todos os substantivos. A chuva fria de domingo deixou a praça e o parque vazios. A praça e o parque é sujeitos, vazios é o adjetivo na função de predicativo do objeto, concordando no plural com todos os substantivos. Concordância ideológica, silepse. Silepse, concordância ideológica. Consiste em estabelecer a concordância entre palavras, levando em conta uma determinada ideia subentendida em uma delas, e não as formas gramaticais dessas palavras. Campo Grande está cada vez mais bonita. Campo Grande, forma masculina, bonita, forma feminina. Então, Campo Grande, por ser uma cidade, contém a ideia de feminino. Seria a cidade de Campo Grande está cada vez mais bonita. Silepse de gênero masculino-feminino. Sua Excelência, o prefeito, não estaria interessado nesse projeto? Sua Excelência, forma feminina, interessado, forma masculina. Sua Excelência feminina quanto à forma, mas no caso, por se referir a um homem, o prefeito, ela contém uma ideia de masculino. Palavras que podem causar dúvidas quanto à concordância. Palavras obrigado, incluso e anexo. Essas três palavras, por serem adjetivos, são variáveis e por isso concordam com a palavra que se refere. A garotinha disse obrigada. Então tá certo. Uma menina falou obrigado. Muito obrigado, disse-nos ele. Então tá certo. Ele, masculino, disse obrigado. Obrigado também no singular e no masculino. No caso anterior, a garotinha no feminino e no singular, obrigada, feminino e singular. A multa está inclusa neste valor? Então aqui, multa, no multa, substantivo, no feminino e singular, inclusa adjetivo, também está no feminino e singular. As multas estão inclusas neste valor? Então, multas, substantivo, no feminino e plural, inclusas também está no feminino e no plural. A cópia veio anexa ao contrato. Cópia, substantivo, feminino, singular, anexa, substantiva, feminino e no singular. As cópias vieram anexas ao contrato. Cópias, substantivo no plural e no feminino, anexas adjetivo também está no plural e no feminino. A expressão em anexo é uma locução adverbial, por isso é invariável. As certidões irão em anexo ao contrato. Ainda continuando com palavras que podem causar dúvidas quanto à concordância, nós temos as palavras meio, mesmo, bastante, caro, barato e só. A flexão ou não dessas palavras depende da palavra a qual elas se associam na organização da frase. Quando se associam a substantivo, concordam com ele. Sem meias palavras, ele anunciou aos colegas que estava se demitindo do cargo. Então, meias aqui é numeral, concordando com o substantivo palavras. As artesãs mesmas criaram a associação para organizar a produção e a venda dos produtos. Mesmas, pronome demonstrativo, concordando com o substantivo artesãs. Os jogadores mesmos assumiram a responsabilidade pelo vexame do time no campeonato.
Mesmos é pronome demonstrativo, concordando com jogadores. Ontem, bastantes alunos participaram da eleição simulada para governador. Bastantes, pronome indefinido, concordando com alunos. Ela tem motivos bastantes para estar tão feliz com o resultado do concurso. Bastantes aqui como adjetivo, com significado de suficientes, concordando com motivos. Quando chegamos ao local do show, já havia bastante gente na fila de entrada. Bastante, pronome indefinido, concordando com gente. Ela se recusa a usar roupas baratas porque é extremamente vaidosa e consumista. Baratas é adjetivo, concordando com roupas. As crianças queriam ficar sós no quintal, não queriam que os adultos fossem lá. Sós é adjetivo com significado de sozinhas, concordando com crianças. O menino se sentiu muito só depois que seus bons amigos se mudaram da cidade. Só é adjetivo concordando com menino. Continuando as palavras meio, mesmo, bastante, caro, barato e só. Quando se associam a adjetivo ou a verbo, funcionam como advérbio, por isso são invariáveis, ou seja, não tem feminino nem plural. Logo no início da reunião, as pessoas ficaram meio irritadas e a discussão esquentou. Então, meio aqui tem significado de um pouco. E por funcionar como advérbio, são invariáveis, ou seja, não tem feminino nem plural. As alunas conseguiram mesmo organizar a festa sem a ajuda dos professores? Mesmo tem o significado de realmente. Ao final da corrida, as atletas estavam bastante cansadas por causa do forte calor. Bastante aqui com significado de muito. Estas roupas custaram barato, por isso certamente não durarão muito. Barato, advérbio associado ao verbo custaram. A humanidade pagará caro se não reduzir drasticamente o consumo e a poluição. Caro, advérbio associado ao verbo pagará. Expressões com verbo ser mais adjetivo. É bom, é proibido, foi permitido, seria necessário. Substantivo com determinante. Se o substantivo que acompanha a expressão é precedido de um determinante, artigo ou pronome, o adjetivo da expressão concorda com o substantivo. Substantivo sem determinante. Se o substantivo que acompanha a expressão apresenta-se sem um determinante, o adjetivo da expressão fica invariável. Bom, proibido, necessário. É proibida a entrada de estranhos. Então, nós temos aqui entrada, substantivo com determinante, artigo a. Como o substantivo que acompanha a expressão é precedida de um determinante, no caso aqui, a determinante é o artigo a, o adjetivo da expressão concorda com o substantivo. Então, aqui, o adjetivo da expressão é proibida. Então, aqui concorda com o substantivo. É proibida a entrada de estranhos. É proibido entrada de estranhos. Então, entrada aqui, o substantivo está sem determinante. Se o substantivo que acompanha a expressão apresenta-se sem um determinante, o adjetivo da expressão fica invariável. Então, aqui, o adjetivo está invariável, proibido. É proibido entrada de estranhos. Esta água mineral é boa para a saúde. A ideia é a mesma. O substantivo é água e possui determinante, então o adjetivo concorda com o substantivo. Esta água mineral é boa para a saúde. Então, boa concordando com o substantivo água. Água, feminino e singular, boa, feminino e singular. Água é bom para a saúde.
Então, qual que é a ideia? Substantivo sem determinante, água. Se o substantivo não tem determinante, o adjetivo da expressão fica invariável. Então, no caso aqui, é bom. Água mineral é bom para a saúde. Pessoal, com isso finalizamos a nossa aula de hoje. Foi uma honra estar com vocês. Espero que tenham gostado da aula. Obrigado por acompanhar o curso e até a nossa próxima aula.